E foi por causa disso que eu acabei enviando o meu currículo para esta estimada empresa. Entendi, mas você passou na entrevista. Sério? Quer dizer que eu já posso vestir a minha coroa? Claro que sim, pode existir sim. Você vai participar de um processo seletivo e não tem nenhuma ideia de como vai ser esse processo seletivo para a vaga de operador de telemarketing? Fique comigo que eu vou contar para vocês como foi a minha experiência para se tornar um operador de telemarketing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu me chamo Wilson, mas você pode me chamar de Will, mas lembrando que é Will com um L, tá? E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência para a vaga de operador de telemarketing, como foi o meu processo seletivo para receber o sim da empresa, o tão esperado sim que a gente entra nessa canoa furada, né? Brincadeira, não é canoa furada não é canoa furada não. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar aquele like para ajudar o meu canal. Mas você entra no processo seletivo, né, com a intenção de você receber o sim da empresa. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas comentaram nos meus últimos vídeos que eu lancei no meu canal sobre a parte da entrevista, sobre a parte do processo seletivo, então eu achei legal compartilhar essa história com vocês. Quando eu estava prestes a participar do processo seletivo, eu não tinha nenhum norte, assim, mais ou menos, de como que era um processo seletivo para a vaga de operador de telemarketing. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você aí que está prestes a participar de um processo seletivo, né? Ou apenas por curiosidade mesmo. Mas assim, pessoal, eu gostaria que vocês não levassem essa minha experiência como base para o processo seletivo de vocês, porque cada processo seletivo acontece de uma maneira, porque são pessoas diferentes aplicando o processo seletivo, né? Então, eu apenas quis mostrar para vocês, quis contar essa minha história para vocês, para que eu conseguisse deixar vocês menos nervoso para quando você for participar de um processo seletivo para a vaga de operador de telemarketing e deixar você mais confiante também. Esse é o meu intuito aqui e também passar um pouco de informação para vocês também, certo? O meu processo seletivo ele aconteceu em formas de etapas, né? Como a maioria dos processos seletivos são. Para que eu consiga explicar melhor para vocês, eu vou também explicar em forma de tópicos. Então, primeiro foi eu entregar o currículo, que eu acredito que já começa o seu processo seletivo a partir daí, a partir da entrega do seu currículo. Aí depois eu fiz uma prova, aí depois da prova eu fiz a entrevista, depois da entrevista eu fiz os exames admissionais da empresa. E por último, não por último, mas depois eu fiz o treinamento e assim, por último, eu fiz mais uma prova para aí sim eles registrarem a minha carteira certinho lá e daí eu começar a trabalhar como operador de telemarketing, tá bom? Então vamos começar aí. Como falei para vocês, eu comecei primeiro a entregar o meu currículo, então eu fui até a empresa, entreguei o meu... Eu acho que não, minto para vocês, eu não entreguei o meu currículo. Tinha um amigo meu que já trabalhava na empresa. Como que eu fiz a entrega do meu currículo? Tinha um amigo meu que já trabalhava nessa empresa que eu estava querendo trabalhar, né? Que eu já tinha intenção de trabalhar. Eu acabei entregando um currículo para ele, ele levou até a empresa, como ele já trabalhava lá. E a partir daí foi a minha porta de entrada para conseguir participar do processo seletivo. Depois que o meu amigo ele fez a entrega do currículo, a empresa ela demorou na base de uns 30 dias, um mês, para retornar o contato, perguntando se eu tinha interesse em participar do processo seletivo, se eu tinha interesse, porque a vaga era para operador de telemarketing, e eu disse que sim, eu tinha interesse sim. E nessa mesma ligação ela já agendou comigo para mim fazer a prova, que era a primeira prova no caso, né? Aí chegou no dia de eu fazer a prova, eu fui até a empresa, fiz a prova, só que eu estava bem nervoso. A prova ela não estava tão difícil assim, mas ela também não estava fácil. Eu falo que ela não estava tão difícil porque
Não era aquela prova que você olhava para a prova e pensava, meu Deus, eu não consigo fazer essa prova. E também ela estava difícil porque eu estava nervoso. Então isso que dificulta a gente a pensar. Eu não sei se isso contou como ponto positivo, mas eu fui um dos últimos candidatos a sair dessa prova, porque eu quis mostrar para a empresa que realmente eu queria chegar no final do processo seletivo e conseguir receber o meu sim da empresa. Não sei se contou como ponto positivo, mas eu fiz. Fui um dos últimos a sair da prova. Aí fui embora. Aí, nesse momento, a gente fica muito apreensivo, né? Porque você fica aguardando aquele momento de será que passei, será que não passei? Mas daí a empresa ela entrou em contato para minha vitória. Ela entrou em contato comigo falando que eu tinha passado na prova. E a partir daí eu já fui para a próxima etapa, a etapa da entrevista, né? Aí nessa mesma ligação ela já agendou a entrevista comigo. Aí chegou no dia da entrevista. Eu estava o quê? Nervoso de novo, porque a gente fica nervoso, né, gente? É o normal. Quando a gente fica nervoso, significa que a gente se importa com aquilo que a gente está fazendo. Então, no dia da entrevista eu estava bem nervoso. Pelo que eu consigo lembrar, no dia eu estava usando uma camiseta branca, não lembro se tinha estampa, eu acredito que não. Uma calça jeans e um tênis comum. Nada demais. Lá no momento que eu estava lá esperando para fazer a entrevista, tinha outros candidatos também. E todo mundo fica com aquele olho meio que desconfiado, né? Do tipo, quem será que vai passar? Eu espero que eu passe. É meio que tipo assim, eu espero que eu passe, mas eu espero que você também passe. Mas eu quero passar primeiro. É verdade. Wilson, pode entrar. E eu entrei. Peguei naquela maçaneta, assim. Brincadeira, gente, mas eu estava bem nervoso. Sentei na cadeira, né? Ela perguntou meu nome é Wilson, eu apresentei pra ela o meu nome e tal. Perguntou quais eram os meus interesses, perguntou o que eu gostava de fazer, quais os meus pontos fortes, meus pontos negativos. Uma das perguntas que eu acho mais forte de responder, assim, que eu acho mais difícil é o porquê que eu devo te contratar. Porque tem muita informação. Eu acredito que tem muita informação aí para você poder jogar, só que você tem que concentrar seus pontos mais fortes e jogar ali na conversa ali e conseguir tirar disso uma boa pontuação nessa pergunta de o porquê que eu devo te contratar, tá? Já vá pensando nessa possível pergunta que pode ser que caia para você, a entrevistadora te pergunte o porquê que eu devo te contratar. E o me fale sobre você, você tenta jogar mais a sua parte profissional. Nossa, eu dando conselho pra vocês me respeitam. E a outra pergunta também que eu acho um pouquinho difícil de responder é quando fala pra você, me fale sobre você. Eu sempre tento jogar o meu lado profissional ali, né? As minhas experiências. Como na época eu não tinha muito experiências profissionais, como ali estava sendo o meu primeiro emprego, eu jogava mais as minhas experiências quando eu participava de curso, algumas situações que aconteciam nos cursos que eu fazia, que eu acabava pensando e jogando ali na conversa, entendeu? Já que eu não tinha experiência profissional, eu tinha que eu tinha que dançar conforme a música, entendeu? Que eu gosto de falar, tinha que dançar conforme a ligação. Era isso que eu respondia quando ela me perguntava. Me fale sobre você e também o porquê que eu devo te contratar. Segue aí uma dica que eu usei para conseguir me dar bem na entrevista. Aí chegando já no final da entrevista, ela me deu um papel. Ela olhou para mim e falou: leia, por favor, Wilson. Quando ela entregou o papel pra mim e disse pra mim ler, eu fiquei mais nervoso do que eu já tava, porque eu me conheço e eu sei que quando alguém está avaliando a minha leitura, eu já começo a gaguejar, já começo a trocar letra. Mas enfim, não sei o que aconteceu, mas eu consegui ler as palavras que estavam naquele papel. Não tive, pra ela, não mostrei nenhuma dificuldade, porque na verdade eu sei ler. Eu sei que eu sei ler, eu não sou analfabeto. Mas é o nervosismo, né, gente? Então, quando você não sabe controlar o seu nervosismo, ele acaba te atrapalhando. Então, é muito importante que você aí em casa, que você esteja segurando esse celular. Mas você, brincadeira, gente, não me cancelem. Mas você
Mas você aí que esteja pensando, meu Deus, eu também sou assim, eu também travo quando alguém pede pra me ler, você tem que trabalhar mais isso em você, tem que, sei lá, ler pra algum amigo, ler pra algum parente seu aí, treinar mais, ou ler sozinho em voz alta também, que eu acredito que isso ajude, pra que quando alguém fale pra você ler, você consiga. Mas não sei o que aconteceu, voltando à história ali, eu não sei o que aconteceu, eu consegui segurar o meu nervosismo ali e consegui ler o que estava naquele papel. Eram mais palavras assim, como problema, cliente, porque é o que geralmente vai pegar ali no seu cotidiano, né? A palavra cliente, a palavra problema, é mais para saber a sua dicção, saber se você tem uma boa dicção ou não. Ela percebeu que a minha dicção não iria atrapalhar no meu dia a dia. Ela falou que eu tinha passado na entrevista, foi um ponto para mim, que eu percebi que eu tinha passado na entrevista. Ela me entregou um papel e a partir daí eu fui para a próxima etapa. A partir do momento que ela entregou o papel para mim, deu a entender que eu já tinha passado na entrevista. Logo pensei, meu Deus, isso é um parabéns para mim que eu consegui passar nessa entrevista, que eu achei que eu não ia passar, porque eu estava muito nervoso na época, porque querendo ou não era uma das minhas primeiras entrevistas. Aí no outro dia, né, não foi no mesmo dia, eu fui lá fazer os exames, que um era o médico perguntando se eu tinha algum problema respiratório, se eu tinha algum problema na coluna ou algo do tipo assim. Aí o outro exame era o exame da parte do ouvido, que era com outro médico, que é chamado exame de audiometria. E depois de eu ter passado nos exames, aí eu levei os meus exames até a empresa, né, para mostrar que eu fui aprovado nos exames. E daí eu fui para a próxima etapa, que era a etapa do treinamento. Agora, o treinamento, ele durou na base de uma semana. E eu lembro mais ou menos assim que era num período das 8 da manhã ou às 9, não lembro certinho o horário. Mas era tipo das 8 ou às 9 até às 6 horas da tarde. Tinha que levar o que comer. Tipo assim, você tinha que bancar, entendeu? Tipo, você, a parte do seu almoço, você que tinha que levar alguma coisa, ou levar dinheiro, ou a parte da passagem. Eu não usei passagem nenhuma porque era, tipo assim, não era tão perto da minha casa, mas eu ia de bicicleta na época. E pra mim chegar até a empresa lá tem subidas, então eu tive que ralar muito para conseguir. Às vezes eu não tinha dinheiro, então eu levava a marmita de casa mesmo, né? Pelo menos a empresa lá disponibilizava a geladeira para você colocar a sua marmita lá e na hora do almoço, né, na hora do intervalo lá do almoço, você ir lá tirar a sua marmita e colocar no micro-ondas e comer. Então, pelo menos isso a empresa ela disponibilizava. Mas falando do treinamento, o treinamento ele era mais específico mesmo, era mais falando sobre o produto da empresa, como que ela gostava que fosse o atendimento, como que deveria ser o atendimento, como que era o script, como que deveria falar, quais eram as regras que tinham na ligação, quais são os tipos de produto que a gente ia trabalhar, quais são os programas também que o operador ele ia trabalhar ali, né, que ele ia ter como suporte para poder prestar um bom atendimento, explicando mesmo o modo geral ali, mas bem focado ali em passar para os possíveis novos operadores ali, como que a empresa trabalhava e qual era o tipo de produto que os operadores eles iam trabalhar. Eu sinceramente eu tirei muitas dúvidas ali no treinamento, porque eu não entendia muito, né, do produto em si, como era o meu primeiro serviço, então estava em jogo ali o que a empresa trabalhava, eu também entender como que funcionava uma empresa, que eu não tinha noção de como... Na verdade, eu tinha noção, assim, do que eu já tinha aprendido nos cursos, mas ali dentro de uma empresa eu nunca tinha participado, não sabia como que participava. Então, pra mim, estava em jogo como que a empresa trabalhava, enfim, tudo que eu pude absorver do treinamento ali, eu absorvi e anotava tudo, né? Eles falavam pra gente levar um caderno, eu anotava tudo no caderno. Chegava em casa e estudava, porque eles, desde o primeiro dia, eles falavam que a gente ia fazer uma prova para saber se a gente ia passar ou não. Então, eu levei bem a sério mesmo esse treinamento.
Eu chegava em casa e estudava certinho. Aí no final do treinamento, eu só não lembro se a prova ela foi no final do treinamento ou se foi no outro dia depois de ter terminado o treinamento. Mas aí lá na prova caiu tudo que a treinadora lá, a nossa treinadora tinha passado, né? Caiu uma prova, tipo, pra saber se a gente tinha absorvido conhecimento ou não. Aí eu terminei a prova também. Fui um dos últimos a saírem da prova também, com aquele mesmo consentimento do tipo, eu vou ser um dos últimos, para mostrar realmente que eu estava interessado naquela vaga de operador de telemarketing. Terminando a prova, né, sendo um dos últimos, agradeci pela oportunidade de participar do processo seletivo, agradeci todo mundo e fui embora. Fiquei, né, pensando, espero que eu passe. E depois de um certo tempo, a empresa ela entrou em contato comigo de novo, falando, olha Wilson, você passou na prova, parabéns pelo seu esforço de ter chegado até o final, de ter conseguido passar também, é um mérito seu. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque era o meu primeiro emprego e eu fiquei, meu Deus do céu, eu consegui passar e tal e tal. É uma conquista enorme, né? Porque você se acha capaz de conseguir, porque no treinamento era muita informação, era realmente muita informação. E eu ficava, às vezes não, né? Sempre ali, ficava com aquela voz na minha cabeça, do tipo, será que você vai conseguir? Porque era muita informação, mas realmente eu consegui. Mas aí passou um tempo, mais ou menos, acho que uma semana, se eu não me engano. A empresa, a recrutadora entrou em contato comigo falando, olha Wilson, a gente tem uma vaga pra você aqui, pra operador de telemarketing. Ela falou assim, agora é das 3h30 às 9h. Você aceita? Eu, claro que aceito, super aceito, né? E a partir daí eu fui até a empresa, né? No outro dia eu fui lá na empresa, assinaram a minha carteira. Cheguei super motivado em casa, mostrei a minha carteira pra minha mãe, né? Falei, olha mãe, consegui e tal. Minha mãe ficou super feliz, a minha família ficou super feliz de eu ter conseguido a vaga de operador de telemarketing. E eu tava tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa empregada agora. Vocês me respeitam nessa casa. E foi assim que eu consegui a vaga de operador de telemarketing. Foi esse o meu percurso para conseguir o tão esperado sim da empresa. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E também, se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar like pro YouTube, entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo te ajudou de algum modo, tá bom? Então, tchau!